Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora de Física Laís Correia e hoje vamos resolver uma questão do Enem do ano de 2024. É a questão número 116. A questão diz assim: uma caixa decorativa utiliza duas pequenas lâmpadas L1, especificações dela 6 volts e 9 watts, e L2, 12 volts e 18 watts, ligadas em série a uma bateria de tensão VQR. Um fio resistivo QR de 48 centímetros está ligado em paralelo à bateria. 5 pontos A, B, C, D e E dividem o fio QR em 6 segmentos de comprimentos iguais. O circuito também tem um amperímetro com 2 terminais. Um dos terminais P está ligado ao fio entre as duas lâmpadas. O outro terminal S está livre e será ligado a esse fio QR. Dependendo do ponto em que esse terminal livre for conectado, ocorrerá mudança na tensão a qual as lâmpadas são submetidas. Os demais fios do circuito têm resistências elétricas desprezíveis. A figura ilustra esse circuito. Bom, pessoal, primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, olhar as especificações, que ele nos dá das lâmpadas e conseguir determinar aí, por exemplo, a corrente, que passa por cada uma delas. Olha só, aqui tem várias etapas esse problema, tá? Eu vou botar assim, primeira etapa, potência igual a U vezes I. Tá? A primeira coisa que a gente vai fazer para cada lâmpada, tá? Então, potência da lâmpada 1 igual a tensão da lâmpada 1 vezes a corrente da lâmpada 1. Potência da lâmpada 1 é 9 watts. Tensão da lâmpada 1 é 6 volts. Corrente da lâmpada 1 eu não tenho. Quem está multiplicando passa para o outro lado dividindo. A corrente 1, 9 sobre 6, vai dar 1,5 amperes. Fazendo a mesma coisa para a lâmpada 2, a primeira coisa a gente tem que aproveitar as informações que a gente tem, eu tenho que a potência 2 é 18 watts, que a tensão 1 é 12 volts e que a corrente 2 eu preciso descobrir. Faço dividindo, corrente 2, 18 sobre 12, que vai dar 9 sobre 6, que também vai dar 1,5 amperes. Então, por essa corrente ser igual, pessoal, a corrente que vai passar aqui no perímetro vai ser zero. Isso vai nos lembrar do conceito da ponte de Wheatstone, tá? Eu já vou chegar lá. Mas antes, eu ainda vou aproveitar um pouquinho mais as informações que me foi dada das lâmpadas e vou aproveitar para calcular a resistência delas, tá? Então, o segundo passo que eu vou fazer, eu vou calcular a resistência das lâmpadas. Então, eu já encontrei as correntes que passa por ela, então eu já concluí que aqui a corrente que não vai ter corrente passando por elas serem iguais aqui no perímetro, concluindo que eu posso utilizar a ponte de Wheatstone, já vou falar sobre ela. Então, eu vou usar aqui para calcular a resistência, eu vou usar potência igual a U ao quadrado sobre R. Você poderia usar qualquer outra, tá, pessoal, que vocês quisessem. Tem várias, Potência igual a U ao quadrado sobre R, para poder utilizar as especificações. Potência 9, U ao quadrado, 6 ao quadrado, dividido pela resistência, estamos fazendo primeiro com a 1. Então, 9 vai ser igual a 36R1, multiplico o cruzado, 9R1 igual a 36, R1 igual a 36 sobre 9, que é 4 ohms. Então, beleza. Tudo que você puder fazer, pessoal, antes, mesmo que ainda não saiba como manusear o problema, vai fazendo, Apesar que o Enem, o tempo é curto, mas essa questão foi considerada uma das mais difíceis da prova. Potência 2 igual a U2 ao quadrado sobre R2. Potência 2, 18. Tensão ao quadrado, 12 ao quadrado sobre R2. Então, 18, aí eu tenho que 18, vou multiplicar cruzada de uma vez. 18R2 igual a 12 ao quadrado, 144. R2 vai ser igual a 144 sobre 18. R2 vai ser igual a 8 ohms. Vou marcar aqui para vocês, beleza. Só com essas informações, eu já consegui aqui calcular essas resistências. Então, eu tenho aqui as resistências da lâmpada, que eu vou desenhar aqui,
resistência 1, eu tenho uma resistência 2, lembrando que esse fio possui resistência, é um fio resistivo. Então aqui, pessoal, também vou ter uma resistência que eu posso chamar de resistência 3, e aqui também, esquece os pontos, tá, pessoal? Os pontos é só para saber onde eu vou ligar o amperímetro. Também vou ter aqui uma resistência chamada de resistência 4. E é aí que entra a ponte de Wheatstone, pessoal. A ponte de Wheatstone, deixa eu falar um pouquinho sobre ela para vocês aqui. Então, pessoal, esse aqui é um print do meu e-book de equações, tá? Conteúdos de física resumido para Enem e vestibulares. Se você tiver interesse, o link está aqui nos comentários, tá? Então, é o seguinte, sempre conceitos, equações, unidades de medida, conversões de sistema internacional. A ponte de Wheatstone é um circuito elétrico utilizado para medir resistências elétricas com alta precisão, composta por 4 resistores dispostos em um arranjo específico. Bom, pessoal, é o seguinte, então resumindo, eu tenho aqui a ponte de Wheatstone com 4 resistores. Então eu vou ter, olha só como que funciona, eu sei que muitos alunos não estudam isso no ensino médio, né? Que o produto dos extremos, R1 vezes R3, vai ser igual ao produto dos extremos. Tá? Então eu tenho a corrente que sai aqui, ó, positivo e negativo, vai se dividir no ponto A, parte para cima, parte para baixo, tá bom? Então eu vou ter que fazer o produto dos extremos para poder encontrar o valor da resistência que estiver faltando ou fazer uma relação entre elas, tá? Então a ideia aqui era utilizar a ponte de Wheatstone, tá? Então, pessoal, é o seguinte, eu tenho 4 resistências aqui, tá? Eu vou ter que saber onde ligar o meu amperímetro, então eu dividi em parte R3 e parte R4, tá bom? Para saber onde eu vou ligar o meu amperímetro. Então, eu preciso fazer uma relação entre essas resistências, tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa, produto dos extremos, produto dos extremos. Essa aqui que é a ideia, tá bom? Era isso que tinha que fazer aqui. Eu vi gente fazendo, né? Conversei com outros professores também, que fez por associação em paralelo. Eu achei que a conta ficava maior, né? Então eu preferi fazer pela ponte. Mas depois eu também disponibilizo para vocês outras resoluções, tá bom? Então o terceiro passo é usar a relação do produto dos extremos. Aqui eu tenho R1, R2, R3, R4. Então vai ficar R1 vezes R4 igual a R2 vezes R3. Aí você vai falar, você usou diferente da equação ali do outro lado? Não, porque só os nomes que estão diferentes, tá? Como aqui está R1 e R3, R2 e R4, é só você usar o produto dos extremos, tá? Então aqui eu vou usar o que eu usei aqui na nomenclatura, tá? R1 nós calculamos, que é 4. R4 eu não tenho, eu preciso saber a dimensão, a proporção da dimensão aqui. Se a gente lembrar a segunda lei de Ohm, né? R igual a ρ L sobre A, a gente vai ver a relação, né, da resistência com o comprimento. Então a gente tem aqui 48 centímetros para conseguir chegar na conclusão da resposta. 4R4 vai ser igual a R2, que nós já calculamos também, que é 8R3. Tá? Então, se eu isolar R4, eu vou ter que 8R3 sobre 4, 8 sobre 4 é 2. Então, eu sei que esse pedaço R4 vai ter que ser 2 vezes R3. Essa era a proporção que eu precisava para saber onde esse amperímetro vai ser ligado. Tá? Vamos analisar aqui o desenho. Eu tenho 48 centímetros aqui. Certo? Se eu sei que R4 tem que ter 2 vezes o tamanho de R3, então se eu tenho 48 centímetros no total, qual a relação que eu vou ter aqui? Ó? Se eu tiver aqui, desse lado, 16 centímetros, eu vou ter 32 centímetros aqui. 32 mais 16, 48. Não satisfaz a minha solução, porque R4, que é esse pedaço de cá, tem que ser 2 vezes o tamanho de R3, por causa da relação também da segunda lei de Ohm, né? Então, pessoal, eu já sei que o meu amperímetro, ele tem que vir aqui, ó, ele tem que ser ligado ao ponto B.
Porque o ponto B é justamente o ponto que consegue me dar essa relação de tamanho, tá? Que me mostra que aqui, ó, esse pedacinho e esse pedacinho, olha só. R4 é igual a 2 vezes R3. Aqui tá R4 e aqui tá R3, tá bom? Então, pessoal, esse aqui foi o jeito mais fácil que eu achei para resolver esse problema, tá? Mas existem outras formas de resolver. A resposta aqui seria o ponto B, letra B, tá? Utilizando a ponte de Wheatstone, né? Que era só fazer o produto dos extremos, encontrar as resistências pelas equações da potência, porque isso aqui sempre caiu muito nos Enems anteriores, né? Tanto essa relação como essa. A ponte de Wheatstone não é algo comum de ver no Enem. Também tem gente que fez paralelo, porque tem como a gente chegar na equação de Wheatstone, né? Da ponte de Wheatstone. Caso você não lembrasse ela de cabeça, que seria fazendo as resistências em paralelo, que ficaria um pouquinho maior, eu acho, a resolução do problema. Tá bom, pessoal? Então, a ideia era essa, era descobrir a proporção da resistência, como ela está diretamente proporcional aqui ao comprimento do fio, né? A gente poderia relacionar a resistência aqui com o comprimento que nos foi dado. Tá? Ele não pediu exatamente o valor do comprimento, mas seria interessante para a gente conseguir atribuir essa relação aqui, né? Então, se eu jogar aqui 32 igual a 2 vezes 16, bate direitinho. Tá bom, pessoal? É isso. Se vocês gostaram dessa resolução, eu peço que deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos que também estão estudando para o vestibular. Isso vai nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdos como esse. Muito obrigada, forte abraço e até a próxima questão.